sequência à nossa audiência pública, eu quero convidar para também fazer uso da palavra a senhora Eblin José Farage, pelo tempo de 10 minutos. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite do deputado Sérgio Vidigal e da deputada Margarida Salomão. Para nós é muito importante estar nesses espaços, debatendo a educação pública superior, e achamos que, de fato, o debate sobre a defesa das universidades públicas, federais, estaduais e municipais, tem que ser um debate nacionalizado, né? Essa defesa não pode ser uma defesa só nossa, das entidades que representam os trabalhadores, mas ela tem que ser uma defesa de toda a sociedade, porque quando atingem a universidade pública, estão atingindo a toda a população. Quando atingem a saúde pública, estão atingindo a toda a população, não só a nós que fazemos parte da comunidade acadêmica. Então, talvez esse seja um dos nossos principais desafios, né? Nacionalizar a defesa dos serviços públicos, das instituições públicas, da educação pública, né? Eu falo aqui em nome do ANDES, do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que representa hoje mais de 70 mil professores e professoras em todo o Brasil, né? E para nós, debater hoje a crise que está colocada para as nossas universidades significa também debater o projeto em curso para a educação pública superior no Brasil. Para nós, não adianta apenas dar visibilidade aos números, que hoje são muito importantes, e acho que o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo já demonstrou muito bem quais são os números e como está o orçamento das nossas universidades. Mas os números por si podem causar isso que a gente viu aqui na mesa, né? Um hiato entre aquilo que, por exemplo, o Ministério da Educação apresenta e aquilo que o reitor da Universidade do Espírito Santo apresenta. Parece que nos mesmos números a gente tem interpretações totalmente distintas, né? Porque a realidade que o Ministério da Educação coloca sobre o orçamento não é a realidade que nós vivemos nas nossas universidades públicas. O que nós estamos vivendo hoje, no nosso cotidiano, é o corte de verba que atinge hoje o tripé do ensino, da pesquisa e extensão, que é aquilo que sustenta as universidades públicas brasileiras. Então, não tem como demonstrar um orçamento que aumentou se, na prática, o que nós temos é corte de bolsa de iniciação científica, corte e fim de projetos de extensão, é corte no orçamento cotidiano das nossas universidades. Hoje, para realizar o tripé do ensino, pesquisa e extensão, isso está sendo feito pelo compromisso da comunidade acadêmica, professores e professoras e técnicos administrativos, em manter a pesquisa e a extensão. E nós estamos tendo que tirar do nosso bolso para realizar a pesquisa e extensão hoje na maior parte das universidades públicas. Então, o que está em jogo não é discutir só um orçamento que pode ser, inclusive, interpretado de forma distinta, da mesma maneira como esse ilegítimo governo faz ao interpretar os dados da Previdência, que o governo diz que não tem rombo, que o governo diz que tem rombo, e nós sabemos que não tem rombo, que a justificativa é apenas para fazer mais uma contra-reforma que retira direito dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, para nós é importante localizar que esse projeto em curso, que hoje se intensifica nas nossas universidades, ele está em curso desde a década de 90, com um projeto de contra-reforma do Estado, que vai exigir uma contra-reforma nas políticas públicas e que vai recair sobre as nossas universidades com um corte de verbas, apontando para quê? Para privatização e para mercantilização da educação. Nós vivemos nos últimos 3 anos um corte de mais de 3 bilhões na educação pública superior. E esse corte não foi acompanhado do mesmo corte para a iniciativa privada, porque o interesse do governo tem sido manter a iniciativa privada e financiar o mercado da educação no Brasil. Então, nós não tivemos corte na iniciativa privada, mas tivemos corte na educação pública brasileira. Para nós, isso demonstra um projeto de educação. E o que a gente vem falando, o que está em jogo hoje, não é pegar e fechar a porta das nossas universidades, que a gente sabe que até se corre o risco de acontecer isso em alguns lugares do Brasil. Mas o que está em jogo é um modelo de educação pública, porque o que querem é ter uma transformação por dentro das nossas universidades que impulsione
Primeiro, a intensificação da parceria público-privada, subordinando a produção do conhecimento das nossas universidades ao interesse exclusivo do mercado. Segundo, a imposição de regras como professor voluntário, que em mais de 10 universidades hoje, públicas do Brasil, já está sendo imposto como a única maneira de continuar dando aula para os nossos alunos. O que está sendo imposto para nós hoje na universidade é a cobrança dos cursos, e nós somos radicalmente contrários a isso, porque nós entendemos que a educação pública é um direito e uma conquista da população. E não existe no mundo exemplo de nação que constituiu a sua autonomia que não fosse com a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. Então, a nossa defesa é para uma educação 100% pública, por uma educação que seja socialmente referenciada, que produza conhecimento na graduação e na pós-graduação a partir dos interesses da sociedade e não à mercê do banco de negócio que é hoje as parcerias público-privadas. Queria registrar aqui que nós saudamos a iniciativa das emendas parlamentares que hoje são feitas ao Brasil afora, mas que elas são totalmente insuficientes e que não existe condição de estruturar a política pública se não for com orçamento público. Política pública não pode ser balcão de negócio. E o que hoje está sendo feito é o balcão de negócio com as emendas parlamentares e com a negociação direta com o Ministério da Educação para ver quem vai levar um pouquinho mais de dinheiro. O que nós queremos é orçamento no portal da transparência, público para todas as universidades. E é isso que o Ministério da Educação e esse governo não entende. E o que este governo está fazendo é uma irresponsabilidade sem precedentes na história desse país com as instituições públicas de ensino. Nós crescemos no orçamento dos servidores das nossas universidades, crescemos porque viemos de 10 anos de concurso público, porque havíamos saído de 10 anos na época do Fernando Henrique Cardoso sem concurso público nas nossas universidades. E sabe por que nós crescemos? Não porque tivemos aumento, como o governo gosta de falar, que os servidores públicos tiveram aumento, porque nós não tivemos sequer a reposição inflacionária nos últimos anos. O que faz o nosso orçamento crescer em pessoal é porque os nossos professores se qualificam, porque os nossos professores têm carreira e eles progridem na carreira. E o que o governo quer fazer agora? Fazer o que vários governos estaduais já estão fazendo: congelar os salários, congelar progressões e promoções e diminuir o nosso salário real com o aumento da alíquota de 11% para 14%. É esse o pacote que esse governo está querendo impor ao funcionalismo público. E é necessário que a gente tenha absoluta clareza de que não é possível discutir hoje a continuidade das nossas universidades públicas, o ensino público de qualidade, gratuito, sem discutir a política macro. Discutir educação é discutir política, porque isso é um projeto político. Quando o governo destina 52% do seu orçamento para pagar a dívida pública, ele está falando o seguinte, que ele está priorizando o mercado, ele está priorizando os banqueiros, ao invés de priorizar a educação, a saúde, a previdência, a reforma agrária, a reforma urbana. Essa é a prioridade desse governo. E por isso a gente tem que se colocar contra. E por isso nós do movimento docente, não só nós do movimento docente, os companheiros da FASUBRA, os companheiros do SINASEF, das entidades autônomas de organização dos trabalhadores, nós temos uma agenda de mobilização das nossas categorias, dos servidores públicos federais, que amanhã, dia 27 de outubro, vai ter ato em todos os estados em defesa dos serviços públicos, de todas as esferas. É importante que a população entenda que quando nos atacam, estão atacando o direito da população, porque querem acabar com todos os serviços públicos de qualidade que nós mediamos ao prestar os serviços à população. Então, amanhã, dia 27 de outubro, temos convocação de atos em defesa dos serviços públicos em todo o Brasil. No dia 10 de novembro, um grande dia nacional de luta, com paralisação e greve, que foi puxado inicialmente pelos metalúrgicos e agora está sendo convocado por várias centrais sindicais e entidades. Temos que parar esse Brasil.
Ontem, a votação de ontem demonstrou mais uma vez a vergonha que está se tornando esse Congresso Nacional e a vergonha que é manter esse governo ilegítimo no poder, que quer acabar com a educação pública, que quer acabar com a saúde pública. É necessário que a gente se organize e só tem uma forma de defender a educação pública: lutando, se organizando, indo para a rua e defendendo aquilo que tão duramente foi conquistado por nós, trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada. Quero agradecer aqui